No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme Colheita Maldita, lançado em 1984. Esse é mais um filme baseado em um livro do Stephen King. A história se passa na cidade fictícia chamada Gantling, onde todas as crianças da cidade foram corrompidas para fazer parte de uma seita que cultua uma entidade chamada Aquele que Anda Atrás da Plantação. Essa seita faz com que todos os adultos sejam exterminados. Nos anos seguintes, as crianças começam a capturar qualquer adulto que passe pelo lugar, para que seu sangue seja derramado no enorme milharal que cerca a cidade. Nesse filme eu senti falta do enredo falar mais sobre a seita, como por exemplo, como ela se formou, como o líder foi escolhido, e como eles convenceram as crianças de que aquilo era o certo. Ao invés disso, o filme foca em um casal que tem o azar de entrar na cidade à procura de ajuda, e acabam sendo alvo das crianças, que os perseguem para que eles possam servir de sacrifício para aquele que anda atrás da plantação. O filme começa mostrando o milharal. Então vemos que estamos na cidade de Gantling. E já começamos em um flashback de 3 anos atrás. Vemos algumas pessoas saindo da igreja. A história começa a ser narrada pelo pequeno Job, que diz que aquele dia ele era a única criança na igreja, já que as outras estavam reunidas no milharal com Isaac. Mas ele não pôde ir porque seu pai não gostava nada de Isaac. Depois da igreja, Job e seu pai vão até uma lanchonete. E ele conta que sua mãe estava em casa cuidando de sua irmã Sarah, que estava muito doente. Quando Dave liga para casa, sua esposa diz que a febre de Sarah só aumenta. Job percebe que o encontro com Isaac havia acabado, já que Malakai estava na lanchonete e outras crianças começam a chegar lá também. Job vê quando Isaac faz um sinal para Malakai. E com isso, os outros jovens trancam a porta da lanchonete, enquanto uma das garçonetes coloca veneno no café. Os clientes começam a morrer por conta do veneno, e aqueles que não tomaram o café são mortos pelas crianças que usam ferramentas para atacar os adultos. O único que é poupado é Job. Enquanto isso, vemos que Sarah havia feito um desenho do massacre que aconteceu na lanchonete. Outros desenhos de Sarah são mostrados, e vemos que as crianças exterminaram todos os adultos de Gantling. Agora voltamos aos dias atuais, e conhecemos o casal Vicky e Bert. Os dois começam a fazer uma viagem por conta do trabalho de Bert. E na próxima cena voltamos para a cidade de Gantling, e vemos o pequeno Joseph tentando fugir com a ajuda de Job e Sarah. Joseph tem muito medo, mas diz que tentará voltar para resgatar Job e Sarah. Ele começa a fugir pelo milharal, mas logo é atacado. Joseph está quase morto quando consegue chegar na estrada, mas ele acaba sendo atropelado por Bert. Ele percebe que o garoto já estava ferido e diz para Vicky que vai dar uma olhada no milharal. Malakai começa a se aproximar do carro, e Vicky começa a se preocupar com Bert. Ela começa a se aproximar de Joseph, Eu sinto muito. até percebermos que isso era apenas um sonho. Bert coloca Joseph num porta-malas, e eles saem para procurar ajuda. Enquanto isso, vemos Sarah e Job escondidos em uma das casas. Eles estão brincando e escutando música. Até que do nada, Malakai aparece e leva os dois até Isaac. Job começa a contar que ele e a irmã não seguiam a seita, porque não estavam no milharal quando aquele que anda atrás da plantação havia se revelado. Por isso, os dois haviam sido poupados. Porém, Malakai insiste que os dois sejam punidos, já que é proibido brincar e escutar música na cidade. E ele mostra um desenho feito por Sarah, que era o carro de Bert chegando em Gantling. Isaac diz que eles não serão punidos, pois Sarah tem o dom da premonição. Enquanto isso, Bert e Vicky encontram um posto de gasolina. O dono de lá diz que eles devem passar direto por Gantling e ir até Hemmingford, que lá sim eles iriam conseguir ajuda. Depois que o casal vai embora, o dono do posto escuta um barulho e percebe que mataram seu cachorro. E logo depois, ele também é morto pelas crianças. Enquanto isso, apesar de Bert seguir as placas que o levariam para Hemmingford, ele acaba indo parar em Gantling. Na próxima cena, vemos Isaac reunido com as crianças no milharal. Ele começa a contar que aquele que anda atrás da plantação apareceu em seu sonho, para contar sobre a fuga de Joseph, e por isso pediu para que ele fosse morto. Isaac também fala sobre a chegada do casal, e que eles são descrentes, e tentarão acabar com a seita, assim como o Homem Azul. E Isaac aponta para um corpo de um policial que está pendurado no milharal. Bert e Vicky entram na lanchonete, até que eles veem um grupo de crianças mexendo no carro.
Eles decidem segui-los, mas logo perdem o grupo de vista. O casal entra em uma das casas e encontra Sarah, que diz que Isaac levou todos os adultos para o milharal. Bert diz que vai continuar procurando pela cidade, mas pede para que Vic espere por ele na casa. Então Sarah diz que se escondeu na casa para desenhar, e que isso era proibido. Então Vic pede para que a menina faça um desenho para ela. O problema é que um grupo de crianças já estava do lado de fora da casa. Quando Sarah termina o desenho, Vic não gosta nada do resultado. E logo em seguida, um grupo liderado por Malakai entra na casa e leva Vic de lá. E nessa hora, vemos que o desenho de Sarah era de Vic sendo levada para o milharal. Após não encontrar ninguém, Bert volta para casa, e Sarah conta que Vic foi levada para o milharal. Enquanto isso, Isaac diz que aquele que anda atrás da plantação não estava nada contente com Malakai, pois ele havia matado o dono do posto que fornecia combustível para a cidade. Malakai se revolta, dizendo que talvez o deus deles não esteja contente porque Sarah e Job deveriam ser sacrificados. Isaac reforça que ele é o porta-voz de aquele que anda atrás da plantação, e ordena que Malakai leve um grupo para capturar Bert, para que os dois sejam sacrificados ainda naquela noite. E eles penduram Vic no milharal. Enquanto isso, em uma igreja está acontecendo um ritual, e Bert chega bem na hora. Então Amos diz que aquela era sua passagem, porque era seu aniversário. E Bart descobre que eles sacrificam os jovens quando eles fazem 19 anos. Só que para a seita eles não morrem, apenas se encontram com o seu Deus no dia do aniversário. Raquel dá uma facada em Bert, mas ele consegue sair correndo e começa a ser perseguido pelas crianças. Bert consegue se afastar e encontra Job, que leva ele para um lugar seguro. Eles chegam até um abrigo, que Job conta que seu pai havia construído para proteger a família dos comunistas, e que ninguém além dele e Sarah sabiam da existência desse lugar. Job também diz que Isaac era pastor, e que foi ele quem começou a seita. Enquanto isso, Malakai e Isaac estão discutindo no milharal. Isso porque Malakai quer usar Vic como isca para capturar Bert, mas Isaac diz que é proibido retirá-la da plantação. Malakai se irrita e começa a questionar se Isaac é realmente porta-voz de aquele que anda atrás da plantação. Malakai convence as outras crianças a retirar Vic e colocar Isaac em seu lugar, e diz que se ele realmente é o escolhido, aquele que anda atrás da plantação vai ajudá-lo. Anoitece, e Bert sai do esconderijo para tentar salvar Vic. Enquanto a seita faz os preparativos para a passagem de Amos, Isaac começa a gritar que fez tudo o que foi mandado e que isso não era justo. Então uma luz começa a sair do solo do milharal, e aquele que anda atrás da plantação possui o corpo de Isaac. Bert entra no meio do ritual e ataca Malakai, e com isso Vic consegue sair correndo. Bert começa a dizer que essa religião deles é falsa, e que nenhum deus de verdade mandaria eles matarem seus pais. Malakai se levanta e tenta matar Bert, mas tudo isso é interrompido quando todos veem Isaac possuído por aquele que anda atrás da plantação. Ele diz que vai levar Malakai, e depois todas as crianças saem correndo. Todos tentam se proteger em um celeiro, e Bart pergunta se algum adulto havia tentado acabar com a entidade. Job responde que o Homem Azul havia tentado, que é aquele policial que está exposto na plantação. Ele conta que o policial estava lendo uma página da Bíblia e mostra para Bert. E o demônio que os enganara foi lançado no lago de fogo, onde a besta será atormentada dia e noite por toda a eternidade. Que diabos quer dizer isso? Job diz que o policial estava tentando desenrolar uma mangueira, mas nessa hora Malakai apareceu e o matou. Vic entendeu que o policial ia tentar queimar o milharal, e então eles começam a preparar tudo para destruir a plantação. Só que Bert começa a ser atacado pelo milharal, e só consegue se soltar quando Job aparece e o ajuda a destruir as plantas. Os dois começam a espalhar o combustível por todo o milharal. Quando eles conseguem queimar tudo, vemos o demônio saindo da plantação e sumindo. Os 4 conseguem voltar até o carro, mas as crianças haviam danificado o veículo com folhas secas. Quando eles acham que está tudo acabado, Raquel sai do banco de trás e tenta matar Bert, mas eles conseguem se defender e deixam ela desmaiada dentro do carro. Depois disso, eles saem andando e decidem ir até Hemingford buscar ajuda. E assim termina o filme Colheita Maldita. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!